Hoje você vai aprender e vai construir do zero aí um aplicativo usando inteligência artificial com o React Native. Então a gente vai aprender desde o zero, mesmo que você está saindo do zero, aprendendo, quer aprender a criar aplicativos, a gente vai dominar passo a passo aí como criar o seu aplicativo com React Native, usando já o TypeScript, usando o Expo Router, usando também inteligência artificial. Então a gente vai utilizar o Gemini AI da Google aí para consumir, né? E vamos criar uma API REST que consome a nossa inteligência artificial do Gemini AI e a gente vai então criar um aplicativo de gerador de dietas que ficou sensacional e já pensando em um projeto real que daria para você modificar, colocar para rodar na loja ou até colocar assinatura dentro desse app. Então, bora lá que vai ficar sensacional esse projeto aqui. A gente vai construir desde o zero, passo a passo, não para você só fazer junto comigo e para você aprender tudo que a gente está fazendo aqui. Bora lá? Então, primeiro, antes da gente começar em código aqui, pra gente conhecer, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o layout, tá? Essa logo aqui, depois eu vou deixar pra vocês ou na descrição ou no link aqui embaixo, tá? Eu vou deixar pra vocês baixarem essa logo aí do nosso aplicativo. Então, a gente vai ter uma cara inicial, então a gente percebe aqui que eu vou ter uma tela, né, a nossa home, duas de formulário, então duas ali, dois steps, mais ali quando é gerado a nossa dieta. Então, a gente tem a inicial pro cara clicar em gerar dieta ali, por exemplo, ele vai preencher os dados como nome, deixa eu dar um zoom aqui, né, para ficar melhor. O nome, o peso atual, a altura, a idade. Depois ele vai avançar para os objetivos, né? Então, qual que é o seu nível de atividade física, qual que é também o seu objetivo e o seu sexo ali. E quando ele clicar em gerar dieta, a gente vai usar então a inteligência artificial do Gemini AI para então buscar e gerar uma dieta aí com base nos dados que você me mandar. Então a gente vai mandar para ele lá o nome, o sexo, o objetivo, tudo isso, e ele vai me mandar então uma dieta com base no prompt que a gente pedir também restrito lá para ele gerar. Ele vai gerar dessa forma aqui, a gente vai poder compartilhar com alguém, mandar no WhatsApp ou salvar ou gerar uma nova. Então vai ficar sensacional esse projeto aí. Bora começar? A primeira coisa, eu não vou repassar, eu vou abrir aqui o meu VS Code, tá? Então eu já tô com o VS Code aberto aqui e eu não criei o projeto ainda, a gente vai criar junto, beleza? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Então, baixa o VS Code, a gente vai usar o VS Code, vamos usar também o Expo, o Node.js. Então, se você não tem instalado, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, abrir aqui o nosso Node.js, a documentação do Expo aqui do lado, só pra gente ter aqui também. Então, o Node.js, só você clicar nesse botãozinho aqui, ó, LTS, da Next. Então, se você tá no Windows aí, baixa aí o Node.js. Eu vou deixar na descrição também para você, caso você nunca tenha criado um aplicativo com Expo. Então, o que que você precisa baixar e o que que você precisa configurar para ter um emulador, tá? Então, vou deixar na descrição, se você nunca configurou, nunca criou um aplicativo com Expo, você vai lá, configura o seu ambiente, a gente mostra lá no videozinho, depois você volta aqui para aula sem nenhum problema. Só pra gente não enrolar e deixar aqui muito grande, né, esse vídeo aqui. Então, bora lá. Instalado aí, fez isso aí também, tem o seu emulador, deixa eu até abrir o meu emulador também, que eu não abri. Você pode rodar no seu emulador, pode rodar direto, né, se você tá usando o Expo como a gente vai usar, direto no seu celular também, sem nenhum problema. Deixa eu abrir que eu vou usar no emulador para mostrar para vocês aqui, né? Então deixa eu abrir aqui o meu Pixel 3 que eu estou utilizando. Então estou utilizando o Pixel 3, estou utilizando o Android 11R, tá? Então se você for criar um emulador novo, eu estou usando esse aqui, ó. Deixa ele só abrir aqui que eu vou mostrar para vocês também. Deixa eu fechar aqui, que é a demonstração. Vou abrir aqui novamente. E aí é só você vir aqui, ó. Mas eu tô usando aqui, ó, o Pixel 3, tá? Cadê o Pixel 3? Aqui, ó, com o símbolo do Play Store. Se você dá Next aqui, ó, eu tô usando também a API do Android R, que é essa API 30, que tem esse Google Play do lado aqui, tá? Então, ó, Google Play. Então é só criar um emulador aí, se você quiser um igual ao meu, tá? Então eu tô usando esse aqui. Maravilha, já tá aqui, show de bola, vamos criar o nosso projeto. Então, primeira coisa, antes da gente criar o nosso aplicativo, a gente precisa ter uma API para poder consumir essa API dentro do aplicativo, que é essa API que é responsável por comunicar com a nossa inteligência artificial, que é a do Gemini AI. Então a gente vai ter um back-end, ou seja, um serviço. Esse back-end vai ter as rotas, por exemplo, para gerar uma dieta, e a gente vai consumir esse back-end dentro do nosso aplicativo. Então o aplicativo conversa com o nosso back-end, o back-end conversa com a IA devolve e a gente manda de volta para o aplicativo. Basicamente o fluxo vai ser esse. Então antes da gente começar a parte visual do aplicativo, a gente precisa desse back-end, do nosso serviço para poder consumir. Vamos lá? Então para isso, você já tem o Node.js instalado. Vamos criar o projeto? Vou abrir minha pasta, tá? Então minha pasta eu quero criar ela aqui. Eu vou criar aqui uma nova pastinha aqui dentro. Eu vou chamar aqui de backend, tá? Vou abrir essa pasta e vou abrir ela no CMD. Então deixa eu abrir o CMD. Você pode fazer esse hackzinho se você está no Windows 10 ou Windows 11. Ó, você pode clicar aqui em cima dentro da pasta, digita CMD e dá um Enter, que ele já vai abrir, ó, o CMD dentro dessa pasta aqui, beleza? Então cria uma pasta, navega dentro do CMD até essa pasta e aí a gente roda npm init
-y aqui, para ele criar a estrutura do Node.js, para a gente criar a nossa API REST com o Node.js. Então, feito isso, ó, eu vou até dar um code espaço ponto, ou você pode, deixa eu até para ficar melhor para vocês, ó, vem no seu VS Code, vai aqui em File, Open Folder, né, para abrir uma pastinha, back-end, selecionar pasta, então a gente abre aí e já tem nosso arquivo package.json. Deixa eu só dar um yes aqui e maravilha. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é, a gente vai utilizar algumas bibliotecas para poder criar aí a nossa API, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, deixa eu tirar para não atrapalhar, vou voltar aqui no meu CMD e a gente vai instalar algumas bibliotecas usando aí o npm para poder criar a nossa API. Então, npm install, eu vou instalar aqui o nosso course, vou instalar também o Fastify e vou instalar o TSX e o .env também, tá? Vou instalar essas bibliotecas aí, maravilha, deixa ele instalar aí. Vou instalar também um npm install --save -dev e a gente vai instalar aqui o @types/course e eu vou instalar também o TypeScript como dependência aqui de desenvolvimento. Então, se a gente olhar dentro do package.json, a gente já tem a dependência aqui do course, .env, Fastify, TSX, o nosso type, as tipagens desse course, o próprio TypeScript e também falta, né, a gente instalar, já que a gente está usando o Fastify, a gente pode instalar também npm install @fastify/course aqui, tá? Já já eu vou te mostrar e a gente vai entender o que é cada coisa que a gente instalou aqui, tá? Fica tranquilo. Então aqui a gente está instalando as dependências para poder rodar o nosso projeto. Agora vamos criar a estrutura padrão dessa nossa API. Então aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada src. Dentro dessa pastinha aqui, eu vou criar aqui o nosso arquivo, new file, vou chamar aqui de server.ts e vou criar um arquivo também chamado new file routes.ts. Então, dentro do nosso server aqui, vai ser o arquivo que vai rodar quando a gente rodar essa nossa API. Então, aqui dentro eu vou importar o Fastify, colocar com F maiúsculo aqui, tá? Fastify. Vou importar também o course from, vamos usar até o nosso @fastify/course. Vou importar nossa .env from.env, tá? Que a gente vai ter variáveis no ambiente já. Vou importar aqui também e vou criar o nosso app igual a Fastify, abro parênteses, vou dar aqui um logger como true. Fastify é a biblioteca que a gente vai utilizar para ter o roteamento, basicamente para a gente construir, né, aí uma API REST. Então a gente vai usar o Fastify. Então aqui eu estou inicializando ele e pegando através dessa variável app. E aí então eu posso utilizar. Vou chamar aqui o .env.config, para a gente inicializar aqui se a gente tiver alguma variável ambiente. app.setErrorHandler. Então, caso a gente tenha algum erro na nossa API, eu recebo uma função anônima aqui e a gente vai fazer o quê? Mostrar esse erro, né? Então, aqui eu posso receber o error e vou pegar aqui, vírgula, recebo também o request da requisição, se a gente quiser acessar, e o reply, que aqui vai devolver para o front-end. Quem vai devolver para quem está chamando essa rota que deu erro. E aí, então, a gente pode fazer o quê? Vou dar um reply.code 400, por exemplo, vou só tratar ele aqui, .send, e eu vou mandar em JSON uma propriedade chamada message com o erro da mensagem. Então, error.message, tá? Então, caso dê alguma requisição errada, o cara tem que fazer alguma requisição e dê falha, a gente vai devolver esse status aqui de 400 e vai devolver a mensagem de erro para a gente pegar, né? E para a gente ver esse erro aí, beleza? Agora, depois disso, a gente precisa inicializar aí o nosso servidor. Então, const start igual a async. Precisamos usar como uma função assíncrona. Aqui dentro, então, a gente chama, né, aqui fora a nossa função start. E dentro dela, a gente roda qual que é a porta que a gente quer rodar, as rotas que a gente vai ter na API. Então, a gente criou um arquivozinho chamado routes, né? E nesse arquivo routes é onde a gente vai ter, de fato, as nossas rotas. Então, eu vou importar aqui, ó, do nosso Fastify. E eu vou trazer aqui, ó, vou dar até um Enter, o Fastify Instance. Vou trazer também o Fastify Plugin Options. Vou trazer esse cara também. E vou trazer também o Fastify Request e o Fastify Reply, beleza? Então, agora a gente pode criar a nossa rota. Então, export async function routes, maravilha. E aí aqui dentro, então, a gente vai ter as nossas rotas. Então, essa função aqui, a gente vai chamar lá no nosso arquivo server. E aqui, então, a gente vai receber dois parâmetros, que é o Fastify, que eu vou chamar, que ele é do tipo Fastify Instance, que é o próprio Fastify para a gente ter as rotas, e vírgula, a gente vai ter também o Options, que caso a gente queira utilizar, que é do tipo Fastify Plugin Options, beleza? Então a gente vai receber esses dois caras. E agora, como a gente está recebendo a instância, ou seja, o nosso servidor Fastify aqui, eu quero acessar ele aqui. Então, Fastify
ponto, e aí eu posso criar a rota, por exemplo, do tipo get, eu quero que seja /teste, por exemplo, para a gente fazer um teste aqui, ó. Abro uma função anônima, aqui dentro a gente recebe dois caras, que é o request, que é a requisição, dois pontos, fastify request, que é o tipo dela, tá? Pra gente poder ter acesso a tudo, então se eu acessar o request, ponto, olha lá, ele já sabe tudo que é. E também a gente tem um outro, né, vírgula, que é o reply, que a gente chama, né? Que é onde a gente pode devolver algo para o front-end, para quem está consumindo essa API. Dois pontos, que ela é do tipo fastify reply, que a gente importou aqui também. E agora, dentro da rota, a gente pode fazer o que eu quiser. Vou dar aqui um console.log, rota chamada, só para a gente ver. E eu vou dar aqui o nosso reply, por exemplo, .send, tá? E eu vou dar aqui um ok, true, né? Só para a gente ver que a rota está funcionando. Salvei aqui. Então a gente criou um arquivo de routes, que quem usar ele tem que me fornecer o fastify instance e esse options aqui. E aí aqui dentro a gente tem a nossa rota do tipo get, que é /teste, né? E agora lá no nosso arquivo server, a gente pode então usar ela aqui dentro da função de startar o servidor. Então eu vou importar ela aqui, ó, ponto barra, o routes, e a gente vai trazer, ó, nossa funçãozinha de routes. Então como a gente deu export async function, salva o arquivo aí, né? A gente vai importar dentro de chaves, tá? Então agora aqui dentro a gente vai chamar ele para ser executado. Então eu vou carregar as minhas rotas. Então app, lembra que o app é o nosso fastify, ó? App a gente está acessando o fastify. Então app.register, eu vou registrar aqui o course, que é que eu quero deixar liberado, né, o URL para qualquer um que conseguir de qualquer IP fazer requisição dentro dessa nossa API. Eu não quero limitar a uma URL ou algum IP, tá? Eu vou deixar liberado aqui. Então, dessa forma, a gente deixa liberado todo mundo conseguir. E também vou registrar o nosso app.register aqui, as nossas rotas, que a gente importou aqui, ó, routes. Então, eu passo aqui o nosso routes. Então, dessa forma, ó, a gente já está registrando o course, registrando as rotas e agora é só subir o servidor na porta que eu desejo. Então, como ele é assíncrono, eu vou abrir aqui um try catch só para a gente garantir, porque caso crash, né, o nosso servidor, a gente pode ver o erro. Então, caso caia no catch, eu vou dar um error aqui e vou dar aqui um console.log, vou dar aqui um erro aqui, tá? Para a gente ver, tá? E também aqui em cima no try, a gente vai então tentar inicializar o nosso servidor. Então, await, para esperar o nosso app.listen, e aqui eu passo qual que é a porta que eu quero. Eu vou passar aqui dentro de chaves a nossa port 3333, vírgula, e eu vou passar aqui também o host, dois pontos, eu vou passar aqui dentro de aspas 0.0.0.0, tá? Então a gente vai passar dessa forma aqui, que vai ser o nosso localhost, que ele vai ser por enquanto, né, a nossa máquina, tá? Depois disso eu vou colocar até um console.log aqui, ó, só para vocês terem, tá? Vou colocar aqui umas aspinhas deitadas, tá? Vou colocar servidor rodando no http, localhost, e aí a porta que a gente colocou, vou colocar até a variável aqui, ó. Ou vou colocar direto, ó, 3333, beleza? Salvamos aqui e vamos testar? Então a gente criou, ó, o nosso arquivo de server, que é o arquivo que a gente vai rodar quando a gente chamar nossa aplicação. Esse cara vai registrar o course, vai registrar nosso arquivo de routes, que por enquanto a gente só tem uma rota de teste. Maravilha. E também aqui no nosso arquivo package, a gente tem um carinha chamado scripts. E dentro de scripts, a gente pode ter script de teste, de build, de linting. Então, no nosso caso, a gente vai ter, por enquanto, um script que é para rodar a aplicação. Então, eu vou chamar ela aqui de dev, tá? E vou tirar aqui, ó. Vamos criar o nosso script. Então, como é que a gente pode rodar? Como a gente instalou aqui dentro uma dependência, né, uma biblioteca chamada TSX, que basicamente é para a gente rodar aí a nossa aplicação, né? Como o TypeScript ele é feito para a gente rodar em desenvolvimento, quando a gente sobe para produção a gente faz o build, né? Ele torna um JavaScript. Então, nesse caso, eu quero rodar a nossa aplicação, como a gente está usando o TypeScript, eu vou usar essa biblioteca auxiliar aqui, o TSX, para rodar a nossa aplicação. Então, para isso, ó, deixa eu minimizar aqui para não atrapalhar, a gente vai usar um comando aqui com o nosso TSX. Então, TSX watch src, que é onde a gente criou uma pastinha chamada src, então src barra, e dentro a gente tem nosso arquivo, então barra server.ts, beleza? Vamos salvar para a gente testar isso aqui, então? Salvei. Vamos voltar no nosso CMD, que está a pasta aqui do nosso projeto, ó. Tô na pasta backend, então tô dentro da pasta do nosso projeto. E eu vou rodar, então, npm run, e qual que é o nome do script? Chamei de dev. Então, npm run, espaço, dev. Vou dar um enter aqui, e olha lá que legal. Ele mostra aqui que tá rodando, ele fala, olha, servidor rodando no http, localhost 3000. Vamos testar, então? Vou até copiar aqui. Vamos lá, localhost 3333, e eu dei o nome da rota de /teste, né? Vou dar um enter aqui, ó. E olha que sensacional, ele já devolveu pra gente um ok true, ou seja, tá funcionando.
E também, quando alguém acessar essa rota, a gente colocou aqui que ele tem que mandar um console, né? Então, se a gente olhar aqui, cadê meu console? Aqui, ó, rota chamada, tá? Então, já tá mostrando aqui. Então, a gente já criou nossa primeira rota da API que a gente desenvolveu aqui. Legal? Qual que é o próximo passo, então? Se a gente olhar aqui, eu até deixei um guiazinho, né? Então, a gente vai criar nosso back-end com o Node.js. Agora, a gente precisa configurar a API da IA do Gemini AI, né? Então, na do Google, né? Que é a inteligência artificial do Google, para a gente configurar ela para depois conseguir utilizar no aplicativo. Senão, a gente não vai conseguir ter as funcionalidades do aplicativo, tá? Então, criamos a API REST. Agora, vamos configurar a nossa chave lá da API. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Maravilha. Eu vou vir fazer o login, né? Fazer um login com ela. Acho que com essa aqui eu nunca criei, né? A gente cria do zero. Show de bola. Agora que eu loguei, eu vou clicar aqui, ó. Get API Key do Google AI Studio, tá? Eu acho que eu não tenho, deixa eu ver se eu já tenho aqui. Ah, eu criei hoje, né? Então, não usei ainda. Então, você pode clicar aqui, ó, criar chave de API, clicou aqui, maravilha. Se você já tiver algum projeto que você já usou do Google Cloud, só você clicar e selecionar aqui. Senão, ele vai ter um botãozinho bem aqui em cima, assim, ó, mais ou menos aqui, ó, gerar chave API. Você só clica ali, se você nunca clicou, clica ali, ele vai gerar e vai te dar a sua chave, tá? E aí, para você pegar, deixa eu ver se eu consigo copiar. Ó, vou copiar minha chave aqui, copia a sua chave e agora volta lá para o nosso projeto. A gente vai vir aqui no nosso projeto, vamos criar um arquivinho aqui, ó, na rota raiz do projeto, então aqui, ó, fora, new file, vou chamar aqui de .env, tá? E eu vou chamar aqui ele, tá? A gente pode dar um nome aqui que vai ser a nossa chave. Então, API underline key igual, e eu vou dar aqui minha API key. Não clicou, não gerou ela, né? Então, acho que eu vou ter que gerar outra. Vou gerar outra aqui. Deixa eu gerar outra chave aqui. Clicar aqui, ó, seleciona, gerar chave. Vou gerar uma nova aqui que é mais fácil. Ah, agora sim. Copiar aqui. Beleza. Vou colocar aqui minha chave. Agora sim. Salvei aqui. Então, eu vou até colocar um hashtag aqui, ó. API Gemini AI, tá? Vou colocar aqui. Ou do Google, tanto faz. Você pode colocar aí. Então, aqui vai ser a nossa chave. Você tem a chave de vocês aí, então usa a sua chave aí. Salvei agora. E agora a gente pode começar a criar aí a nossa rota. Então a gente já tem a nossa rota de teste, deixa ela aqui para a gente poder testar quando quiser. Vamos criar mais uma? Então, claro que a gente não vai ficar criando as nossas rotas, todas elas aqui no mesmo arquivo, vai ficar um arquivo gigante se a gente tiver mais rotas nessa API. Então, com isso, a gente pode, né, separar um pouquinho a arquitetura do nosso projeto em controllers e services. Então, quando a gente faz uma requisição, eu posso passar para o nosso controller. O controller recebe se a gente tem alguns dados, por exemplo, que a gente vai ter que o usuário vai me mandar o nome, o peso. Então, a gente recebe esses dados no controller. O controller chama para o nosso service e o service é quem vai comunicar com o banco de dados ou comunicar com a nossa API do Gemini, né? Ir lá na nossa API do Gemini, pegar os dados lá e devolver para o nosso controller e o controller devolve para o usuário, né? Ou seja, recebe aqui no aplicativo de volta. Então, a gente pode dar uma separada para ficar bem legal. Vamos fazer isso? Então, olha só que fácil da gente fazer isso. Eu vou minimizar aqui para não ficar aparecendo minha cara feia aqui, né? Então, a gente pode criar aqui dentro do SRC uma nova pastinha chamada Controllers. Vou colocar no plural porque pode ter mais depois, você pode evoluir esse projeto. E vou criar uma pastinha também aqui dentro do SRC, ó, dentro do SRC, chamada Services. Então, dentro do controller, vou criar aqui um new file, vou chamar aqui de create, vou chamar de nutrition controller.ts. E dentro do service, eu vou criar um new file chamada create nutrition service.ts. Poderia ser create, apenas create também, create service ou create controller, não tem problema, tá? O nome aqui fica tranquilo aí no seu nome que você quer dar. E agora, então, aqui no nosso controller, import from Fastify. O Fastify, a gente recebe o Fastify request para a gente tipar, request, e o Fastify reply, tá? E agora, então, a gente pode criar aqui a nossa class create. Vou até copiar aqui, ó, vou dar aqui um rename, que o nome ficou grande, né? E eu vou colar aqui, ó, tá? Então, esse é o nome da nossa classe. Dentro da classe, então, a gente vai ter um método async, vou chamar de handle, tá? E esse método vai receber o request da requisição, que vai ser do tipo Fastify request, que a gente importou aqui em cima, ó. E vírgula, o reply, que é para devolver para o front-end, né? Que a gente tem a tipagem de Fastify reply. Beleza? Então, a gente recebe, quem usar essa classe vai chamar esse método e vai passar essas duas propriedades. É obrigatório, o request e o reply. E agora a gente pode acessar. Então, aqui dentro, eu posso, por exemplo, colocar aqui um console.log, só para a gente testar. Rota foi chamada. Vou colocar aqui, beleza. E aqui dentro, a gente pode, por enquanto, só para a gente ver se está sendo chamado, eu vou dar aqui um reply.send. Vou dar aqui, abro chaves, message.
rota foi chamada. Beleza? E eu vou salvar. E claro, a gente precisa exportar o arquivo para outro arquivo conseguir acessar. Então, export, abre e fecha o chaves, create, aqui, chama o nome da nossa classe. Salvamos aqui agora, então a gente criou o nosso controller. Vamos chamar ele lá? Então, lá no nosso arquivo de routes, aqui sim, a gente vai chamar então a nossa rota para chamar o controller. Então, vamos importar o arquivo from aqui, ponto barra controllers, barra create nutrition controller. Vamos trazer aqui o nosso arquivo, ó. Maravilha. Como a gente deu apenas, ó, um export dentro de chaves, a gente importa dentro de chaves. Então, temos a nossa primeira rota, deixa ela ali no cantinho dela e vamos criar outra, né? Então, fastify.get por enquanto, tá? Só pra gente ver aqui, get, que vai ser do tipo, tá? A gente pode colocar aqui, qual que é o nome dela? Vamos colocar aqui barra create. Show de bola. E aí, vírgula, async, abre e fecha uma função anônima. Dentro dessa função anônima, eu vou retornar uma new create nutrition controller, abre e fecha a chave. Então, estou instanciando a nossa classe de create nutrition controller, ponto, e eu quero chamar aquele nosso métodozinho chamado handle, né? Então, dentro do handle, olha só, preciso passar o request e o reply. E como eu estou dentro da rota, eu tenho acesso a esses caras. Olha na nossa rota de cima, eu não tenho acesso ao request e o reply? Então aqui também. Aqui eu também tenho acesso. Vou até copiar aqui esses dois, ó. E eu vou colocar aqui, ó, dentro do async. Então a gente tem acesso ao request e o reply. Então eu só vou repassar esse nosso cara para nossa classe. E lá a classe vai utilizar. Então eu vou passar aqui, ó, request para ele. E vou passar aqui também o reply para essa nossa classe. Então a gente tem uma rota do tipo get, que é barra create, beleza? Essa rota, então, chama a nossa classe e recebe e passa para a classe o request e o reply. Lá no nosso controller, a gente recebe, então, um request e o reply. O request é para a gente trabalhar na requisição. Então, quando a gente for enviar os dados, né, o nome, o sexo e por aí vai, a gente recebe através da requisição do request. Então, a gente ainda não está usando porque, por enquanto, a gente não está recebendo ainda, tá? E depois, o reply é para devolver, né? O reply de devolver algo, por exemplo, para o front-end. Então, reply.send e eu vou devolver uma mensagem. Então, vamos testar isso aqui? Quando a gente está utilizando o TSX, que é essa bibliotequinha aqui, com o watch, toda vez que você altera o seu arquivo, então se eu salvar aqui, ele dá um reload, ó, presta atenção aqui, ó. Salvei o arquivo, ó, ele dá um reload no nosso servidor. Então a gente não precisa ficar parando de rodar, roda de novo. Então, salvou o arquivo, podemos ir lá testar de novo. Vamos lá, agora a gente chamou a rota de barra create. Vou dar um enter aqui, ó. Olha que sensacional, né? Então já está funcionando o fluxo com o controller. Então, chama a rota recebe no nosso arquivo routes e o routes chama a nossa classe controller. O controller, a gente por enquanto recebe aqui e devolve para o usuário. Só que agora, aqui dentro do controller, a gente pode chamar o serviço e o serviço que vai ficar responsável pela lógica, ou seja, comunicar com o Gemini API. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora passar a responsabilidade para o nosso caro serviço. Então vamos aqui no serviço e vamos criar a nossa classe de serviço. Então aqui é bem tranquilo, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos criar a nossa class. Vou até renomear aqui, né? Para não escrever errado aqui o negócio, né? Então class, vamos dar o nome aqui, ó. Create Nutrition Service. Abre e fecha chaves. Async, vamos dar o nome do método? Pode ser o nome que a gente quiser, tá? Create, vamos dar aqui o nome de execute, por exemplo. Que é um nome comum aí da gente criar nessa classe. Aqui dentro a gente vai receber os dados, como nome, todos os dados, e comunicar com o banco. Por enquanto eu vou dar aqui um console.log, teste, tá? E eu também apenas vou devolver esse cara. Então eu vou retornar, para quem estiver utilizando essa classe, eu vou retornar, por exemplo, a nossa message funcionou o service. Estou fazendo bem devagar, só para a gente entender. Opa, service, aí beleza. Agora sim. E também vamos exportar o arquivo. Então export, vou chamar aqui o nosso create nutrition service, tá? Então a gente tem uma classe que chama esse método que a gente tem chamado execute aqui, por enquanto chama um console e devolve, né, essa mensagem aí para o front-end, para quem estiver usando ele. Salvamos aqui agora. Lá no nosso controller, agora a gente vai utilizar ele. Então o controller que vai ser responsável por chamar esse nosso serviço. Ponto barra, acessamos o nosso services, barra controller service. Lembra de salvar o arquivo aqui. E importamos ele aqui. Show de bola. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Maravilha. E agora, antes da gente dar o send aqui para devolver para o usuário, a gente vai fazer o quê? Chamar o serviço. Então, vou dar aqui, ó, const, vou chamar aqui de create, vou chamar só de create, create, igual a new, vamos instanciar nossa classe do serviço, instanciamos ela, e agora vamos chamar ela. Então, const, se a gente olhar aqui, ó, ela é assíncrona, então, const, vou chamar aqui de nutrition, igual a await, create, que é o nome que a gente deu, pode ser até create nutrition, né? Nutrition aqui, ó, pra ficar melhorzinho aí.
.execute e a gente chama o nosso método. Então, quando alguém chamar o controller recebe aqui o requisição e o reply, a gente instancia o nosso serviço e executa, né, o método execute dentro, ó. Esse método aqui. O método vai comunicar com a API, comunicar com um banco de dados, se a gente tivesse, e vai devolver aqui para quem utilizar essa classe uma mensagem. Então, a gente recebe essa mensagem através dessa variável aqui. Então, depois que ele fez tudo que ele precisava fazer, recebe aqui nessa variável e a gente devolve para o usuário. Então, reply.send nutrition. Então, a gente devolve o retorno que você me mandou do serviço lá para o front-end, tá? Vamos salvar o nosso fluxo? Salvou tudo aqui, voltou minha cara aqui e vamos testar de novo. Vou dar aqui, ó, deixa eu abrir aqui o nosso create, vou dar um enter aqui e olha que legal, funcionou o service. Então agora a gente chama a rota chama o nosso controller repassando o request e o nosso reply. O request a gente recebe, vamos já pegar os dados dele, chama o serviço que comunica com o banco de dados, que vai comunicar com a nossa API, e depois que ele fazer isso, ele devolve para o controller, e o controller manda para o front-end, ou para o API, ou para um, né, que seja um site, um sistema web que você estiver consumindo essa API. Então a gente recebe o JSON aqui, e aí a gente pode utilizar. No caso, é só uma mensagem. Vamos agora integrar com o nosso Gemini aqui. Então a gente estava fazendo um fluxo um pouquinho mais devagar para não ficar com dúvida, beleza? Então agora vamos lá. Então quando a gente vai testar rotas e requisições aqui dentro do navegador, igual a gente está testando, eu só consigo testar rotas do tipo GET, que é do tipo de buscar dados, listar informações, então a gente consegue do tipo GET. Quando a gente mudar agora a nossa rota, a gente vai ter uma rota do tipo POST, que é para cadastrar algo. Então eu quero cadastrar uma informação, então eu quero receber do usuário o nome, os dados dele para poder gerar na API e devolver para o usuário. Então a gente não consegue, quando a gente vir aqui, ó, eu quero mudar a nossa rota, que é do tipo GET, para do tipo POST. Então a gente vai ter um verbo HTTP agora do tipo POST, que é para cadastrar informações, tá? E agora eu não consigo mais usar ela dentro do navegador. Então, se eu testar de novo, ó, provavelmente vai dar erro ou, ó, já falhou aqui que não consegue, tá? Para não ficar mais fácil para vocês, a gente pode utilizar uma extensão, ó, vem aqui uma extensãozinha muito legal, chamada Thunder Client, beleza? Procura ela aí, ó. Esse cara aqui, ó, Thunder Client, ativa ela aí. A hora que você ativar, vai aparecer aqui do lado, aqui do lado, ó, apareceu aqui, ó, tá vendo? E aí, eu tenho até umas aqui, eu vou deletar essas que eu tenho aqui, que não é do... Deixa eu ver se dá pra criar uma nova. Eu vou deletar isso aqui, peraí, que vocês não vão ter nenhuma aí, ou vão ter uma só de exemplo. Deixa eu deletar essas aqui que são minhas aqui, que nem são desse projeto, só pra não confundir vocês, tá? Então, vai vir aqui, ó, Create New Request. Vou copiar aqui a nossa URL, vou voltar. Então, do tipo post, vou colocar aqui a nossa URL e eu vou dar um send. Olha lá, agora funciona, beleza? E agora a gente vai começar a trabalhar na requisição do tipo post. Então, vou deixar ela aqui do lado, ó, trazer ela aqui pro ladinho e vou voltar aqui. Vamos voltar agora lá na nossa controller. Então agora, eu quero que o usuário que for utilizar, ele me mande algumas informações para a gente poder utilizar. Nome, peso atual, altura, idade, sexo, nível de atividade e também aqui o objetivo, né? E aí a gente vai gerar, porque senão não fica muito legal. Então, vamos pegar esses dados aqui. Então, o controller é quem tem acesso ao request, à requisição. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Então, const, abre e fecha o chaves, igual a request.body. Então, eu quero pegar do corpo da requisição alguns dados. Eu quero pegar, por exemplo, uma propriedade chamada name, uma propriedade chamada... aqui do peso, né? Então, vamos pegar aqui o peso. Vamos colocar em inglês. Poderia ser tudo em português? Poderia, mas vamos colocar em inglês já que tá seguindo aqui. Eu quero pegar a altura também. Height aqui também. O age, né? Que é a idade. O sexo. Objective. Pode ser assim mesmo. Vamos pegar também o level, que seria o nível dele, né? Então, perfeito. E aí, claro, como a gente criou algumas coisas aqui, ele não sabe, né? Já que a gente está usando o TypeScript, ele fala que esses names, tudo isso aqui pode ser qualquer coisa. Então, eu vou falar, vamos criar uma tipagem aqui em cima, ó. Interface. Vou chamar aqui de data props, que a gente vai ter esses dados. Então, vou até copiar aqui, ó. E vou colocar aqui dentro dessa interface. Claro, vou dar um enter aqui, ó, depois de cada vírgula aqui. Depois de cada vírgula aqui eu vou dar um enter, só para ficar mais fácil a gente organizar aqui. Show de bola. Então, o name, dois pontos, ele é do tipo string. O peso é string. A altura é string também. Eu vou receber tudo como string, não tem problema. String aqui. O sexo, eu quero que receba como uma string, né? Masculino ou feminino. O objetivo também. No objetivo vai ser, por exemplo, hipertrofia, emagrecimento. Então a gente vai receber como um texto. O level, eu também quero receber como um texto. Então, tudo a gente vai esperar receber como um texto. Então, agora, a gente vai pegar aqui, ó, o request.body, ele é do tipo as
data props. Beleza? Agora, se eu coloco o mouse em cima, eu estou afirmando que tudo que a gente receber nesse request.body, ele tem essas propriedades aqui, que cada uma referente a esses tipos aqui. Então, se eu coloco aqui no name, ó, name é string, ou seja, é um texto. O age é um texto. O level, ó, tudo igual a gente tipou aqui em cima. Então, agora, eu quero fazer o quê? Eu quero receber essa informação do body, beleza? Do corpo da requisição, e quero passar essas informações para o serviço, porque é lá no serviço que a gente comunica com a API. Então, aqui no nosso service, a gente vai receber esses dados. Então, eu vou até fazer o quê? Para não duplicar esse cara aqui, ó, eu vou dar aqui um export. Então, a gente vai deixar outro arquivo conseguir importar essa nossa tipagem. Salvei aqui. E agora, lá no nosso service, eu vou importar essa nossa tipagem. Então, import from controller. Vamos importar aqui do nosso controller a nossa data props. E a gente vai ter a tipagem aqui. Então, quem usar esse método execute vai ter aqui, ó, dentro de abre e fecha chaves, 2 pontos, vai ter do tipo data props. Então, aqui dentro a gente vai receber o age, vou pegar aqui, ó, name, o age, o sexo, a altura, level, objective e também o peso dele. Então, a gente vai receber essas informações aqui. Então, quem usar essa função aqui, execute, do nosso serviço, precisa me passar todas essas informações aqui. Tá? Então, salvei aqui o arquivo, você pode ver que agora o nosso controller está apitando um erro ali, ó, porque a gente antes usava o execute sem passar nada. E agora a gente está falando, olha, você está usando, mas você precisa me passar esses caras aqui. E beleza, então agora a gente já tem eles aqui no controller, é só eu repassar aqui, ó. Então, abre e fecha chaves, passar o name, passar aqui o peso, passar a altura, o age, vírgula, objective, vou passar aqui o sexo e o level, né? E olha lá, passamos todos os dados lá para o serviço e ele parou de acusar o erro. Salvei. Então a gente recebe da requisição, passa para o nosso serviço tudo que a gente recebeu, né, o nome, os dados que a gente precisa. Lá no nosso serviço a gente recebe eles aqui agora. Então agora a gente pode utilizar. Olha que legal. Vamos utilizar? Então aqui agora, como que a gente pode utilizar a API que a gente utilizou? Primeiro, que a gente já criou a chave. Para a gente usar ela aqui com o Node.js, ela tem aqui, ó, a documentação da API dela aqui, ó. Ela tem até um exemplo aqui, ó. Nossa, o site do Google aqui tá todo bugado para mim. Então, para a gente não perder tempo, tá? Vamos instalar ela dentro do nosso projeto. Vou parar de rodar aqui. Vou dar aqui um npm install @google/generative. @google/generative. Cuidado na escrita aí, -AI, beleza? Vamos instalar a biblioteca do Google AI aqui para a gente usar. Depois de instalar, vamos rodar de novo aí para a gente poder utilizar. Rodou o nosso projeto. Vamos voltar aqui, ó. Se a gente voltar, agora eu posso aqui no nosso serviço importar from @google generative AI. Eu vou trazer aqui, ó, Google Generative AI, tá? Então, importamos ela aqui, maravilha. Agora a gente vai utilizar. Então, tirar isso aqui. Primeiro, eu vou abrir aqui um try e um catch, porque ele é algo assíncrono, pode falhar a requisição, né? A API pode falhar. Então, caso caia no catch, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um console.error mesmo. Eu vou colocar erro JSON, só pra gente ver aqui, tá? 2 pontos, vou dar um espaço e vou mostrar esse erro aqui. E também a gente pode dar um erro na API, né? Lançar uma exceção aí, ó. Throw new error, failed, create. Aqui, beleza. Vamos gerar só esse erro aqui, depois a gente pode melhorar, tá? E dentro do try é onde vai tentar fazer, então, a comunicação com a API. Primeira coisa, const gen AI igual a new Google Generative AI. E aqui dentro, ó, preciso passar minha chave. Para a gente não passar direto e depois você subir a sua API, alguém pegar a sua chave e aí estourar o seu limite, e aí dá BO, né? Então, por isso que a gente colocou dentro da variável ambiente. Então, essa variável ambiente a gente não sobe, né, para o GitHub. Eu já vou até criar aqui, ó, um new file, .git ignore. A gente coloca aqui, ó, node_modules /, então não envia a pasta node modules e também não envia um arquivo chamado .env lá para o seu GitHub, tá? Não faça isso. Então, feito isso, aqui a gente já tem a nossa chave, certo? Então vou usar ela, vou copiar aqui o nome. Lá a gente vai passar ela aqui, ó, process.env. E aí o nome da chave, tá? E eu vou usar aqui uma exclamação para garantir que aqui tem alguma chave para o TypeScript não ficar acusando um errinho, tá? Então a gente passa a nossa chave aqui e agora a gente pode utilizar através dessa variável genAI. No nosso serviço, vamos usar aqui também o modelo, né? Com o model, eles pedem para a gente colocar o genAI, que a gente portou, get generative model. E aí aqui dentro, abre e fecha os chaves, a gente pode passar uma propriedade chamada model com qual que é os modelos, tá? Então aqui, ó, eu vou copiar um aqui que a gente está utilizando, mas ele tem, deixa eu pegar aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se ele vai mostrar aqui pra vocês. É que o site tá bugadaço hoje aqui, né? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Aqui ele mostra qual que é o modelo, tá? Então a gente pode pegar esse mesmo modelo aqui, que é o que a gente vai utilizar. Então, vou usar esse modelo Gemini 1.5-Flash, tá? Vocês podem até olhar no site deles, igual eles mostram aqui. Então, vou usar esse aqui, ó. Ele fala, ó, para os comandos somente de texto, que é o que a gente vai utilizar, use o modelo 1.5 ou 1.0 Pro. Então, a gente vai usar esse cara aqui. Fechou? Então, maravilha. Agora a gente pode criar o nosso prompt. Então, vou dar aqui um const response igual a await model.generate content. Então, a gente quer gerar um conteúdo. E aqui, ó, eu vou colocar, por enquanto, só pra gente testar, em que ano o JavaScript foi criado, tá? Então, vamos testar isso aqui? Então, eu quero mandar esse prompt e ele vai devolver pra gente a resposta aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui um console.log nesse response, pra gente ver o que eu vou ter aqui. E para a gente ver bem esse console, como ele vai vir em várias propriedades, a gente pode fazer o quê? Vou dar aqui um JSON.stringify response, null, 2. Então assim ele vai mostrar um console mais estruturado aqui no nosso CMD, tá? E também vou dar aqui a resposta para o front-end, return, ok, true, tá? Só para a gente não dar erro no front-end. Vou salvar isso aqui agora e vamos testar? Então, por enquanto, a gente nem está usando os dados que eu recebo, mas a gente está fazendo já um prompt aqui que é em que ano o JavaScript foi criado. Ele vai devolver para a gente esse response e a gente coloca o console. Então, vamos testar isso aqui agora, só para testar se a API está funcionando, maravilha ali. Então, salvei. Deixa eu ver se está rodando. Ó, tá rodando já. Vamos lá na nossa requisição aqui do nosso Thunder Client, aqui na nossa rota, e eu vou dar aqui um send. Ó. Dei um send. E ele vai falar, olha, não consigo desestruturar aí o seu name. Então ele deu erro. Por quê? Porque a gente fala lá no nosso controller que eu espero que você me mande alguns parâmetros dentro do body. Então eu preciso vir aqui dentro do body e passar esses parâmetros. Então eu preciso passar, por exemplo, a propriedade name, que eu quero que seja Matheus, por exemplo. A propriedade... Deixa eu até pegar, senão eu vou esquecer, né? Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui do lado, ó. Colocar aqui o nosso serviço aqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo. Beleza, só para ter os nomes aqui do lado, ó. O nome, eu vou colocar também aqui, ó, o nosso age, a gente vai ter aqui, eu vou colocar aqui 28, aí eu vou ter aqui também o nosso sexo, que é o masculino, a gente vai ter aqui qual que é o outro? Ah, o peso, né? Vou copiar aqui para não sair, ficar errado. Cuidado com a escrita aí também, o peso aqui vai ser, acho que eu tenho 74 quilos, que mais? A gente tem também não, isso aqui é altura, né? O peso, opa. Isso aqui é a altura, mas vamos corrigir aqui, ó. Peso, 74 quilos. E a altura, eu tenho acho que 1.80. 1.80. O que mais? O objetivo, por exemplo, né? Vou colocar aqui hipertrofia. Beleza. E a gente também tem o level aqui, que seria, por exemplo, quantas vezes você pratica atividade física. Atividade física levemente. 1 a 3 dias na semana, por exemplo. Vamos colocar isso aqui, beleza? Acho que foi todos, né? Então agora, o que a gente pode fazer aqui é dar um send novamente. Ó, ele vai demorar um pouco, porque ele faz a requisição lá com o Gemini AI, devolveu um OK True, deu o status 200. Vamos olhar o nosso CMD? E olha que legal, né? Deixa eu tirar um zoom aqui. Ele devolveu pra gente aqui, ó, um response. Dentro ele devolve uma propriedade chamada candidates. Dentro é uma array. Dentro dessa array tem um content, dentro do content tem outra array chamada parts e dentro tem uma propriedade text e olha aqui, JavaScript foi criado em 1995 e aí tá o nome dele aí. Então agora, vamos acessar esse texto cru aí primeiro. Então a gente precisa acessar cada item aqui até chegar lá. Cuidado, já vou falar uma coisa aqui pra vocês que mesmo que vocês estão fazendo comigo, é importante você olhar o console. Por quê? Porque pode ser, a Gemini AI falou, não quero mais devolver dentro de response candidates, eu quero devolver já direto. Você vai saber o que está direto. No nosso caso, ó, ele devolve dentro de response, candidates, um array, depois devolve content, parts, um array de parts, e dentro do parts ele devolve o primeiro item aqui, que é uma propriedade text, aí tem o conteúdo, né, a resposta. Então cuidado quando você for acessar, tá? Cada item para chegar até onde que a gente quer. Então, vamos acessar isso aqui agora. Vamos lá dentro do nosso serviço, tá? Então, a gente recebe através desse nosso response. Então, vamos pegar aqui para a gente destrinchar esse cara. Vou até tirar aqui porque vai ficar grande, ó. Diminuir aqui. If. Se a gente tiver um response.response, e também, se a gente tiver um response.response, e a gente tem um carinha chamado, ó, candidates. Vou até copiar aqui, ó, ponto candidates. Então, se a gente tiver esse cara, aí aqui dentro, então, vamos pegar aqui o nosso const, chamar de JSON text, igual a response.response,
ponto candidates. Lembra que ele é um array, ó? Tá vendo que ele é um array aqui, ó? Então eu quero pegar a posição 0. Então, posição 0. Então pensa que a gente acessou a posição 0 dentro desse objeto. Agora eu quero acessar o ponto content. Então, vou usar aqui o interrogação, porque vai que não existe, né? Pra gente não causar um erro. Ponto content. Olha só que legal. E aí, ponto. Quero acessar o parts. Ele já até tá sugerindo pra mim aqui, parts. Depois, no parts, ele é um array. Então, parts, na posição 0, ponto. E aí a gente tem o text, beleza? E eu vou falar as string. Tô falando que isso aqui que a gente tá recebendo é uma string. Beleza? Então a gente vai receber esse cara aqui. Vamos testar? Então agora, o que eu vou fazer aqui é, eu vou dar um return, uma propriedade chamada data, por exemplo, e eu vou devolver esse JSON text aqui pra gente visualizar. Beleza? Esse console, ó, eu vou até mover esse console aqui pra cima. Vou mover esse console aqui pra cima, tá? Show de bola. Então agora o que a gente tá fazendo é, a gente vai fazer requisição, ele vai devolver, vai mostrar o nosso console. Se tiver um response, se tiver o candidates, ele vai então pegar todo lá aquele nossa resposta, colocar aqui dentro e a gente vai retornar apenas a resposta, ao invés do ok true, tá? Vou tirar esse ok true aqui. Salvei aqui pra gente testar então. Vamos lá, voltar lá pro nosso Thunder Client, clicar na nossa rota e eu vou clicar aqui no send novamente, ó. Vai demorar um pouquinho, ó. Ele devolveu aqui pra mim já uma propriedade de data, chamada, o JavaScript foi criado em 1995 por beleza. Então já devolveu, aqui temos o console. Então agora a gente já está devolvendo para o front-end uma propriedade chamada data com a resposta que a gente quer. Legal, né? Então agora sim a gente chegou, já estamos usando a AI, sensacional. Mas vamos melhorar isso aqui ainda mais, né? Então agora eu não quero perguntar quando foi criado, eu quero criar o prompt aqui. Então, para não ter erro, tá? Eu vou deixar para vocês, opa, eu vou até colocar aqui ó, no meu Notion, tá? Eu vou deixar para vocês um prompt e a gente vai alterar. E a gente vai ler isso aqui junto, tá? Então, ó, vou colocar aqui, deixa eu copiar ele inteiro aqui, ó, e eu vou colocar ele aqui, tá? Então, vou colocar esse prompt, todo esse texto aqui, ó, eu vou deixar para vocês. Como eu falei, eu vou deixar para vocês esse texto aqui. Então, vamos lá, vou colocar esse prompt. Então, ao invés desse cara aqui, ó, a gente vai usar aspas deitadas, que é o nosso crase. Eu vou colar o prompt do jeito que eu dei para vocês e a gente vai ler isso aqui, tá? Só para não perder tempo escrevendo isso aqui, né? Então, vamos lá, olha só. Crie uma dieta completa para uma pessoa com um nome. E aqui, ó, a gente coloca a propriedade name. Então, tô recebendo a propriedade name aqui, lembra? Então, tô só repassando ela aqui. Se você deu outro nome, se você escreveu em português, então cuidado, tá? Aqui vai a variável que a gente recebe aqui, ó, que é o nome. Então, name do sexo, e aí aqui vai o sexo, com o peso atual, e aí aqui vai o peso, quilos, eu coloquei na frente, vírgula, altura, e aí aqui tem a altura, idade, e aí aqui tem o age, que é a idade, idade vai aparecer, por exemplo, 28 anos, né? E com foco e objetivo em, e aí aqui vai o objetivo do cara, por exemplo, hipertrofia, emagrecimento, e por aí vai. E aí depois aqui tem, vírgula, atualmente, nível de atividade, aqui vai aparecer moderado, pratico 3 a 5 vezes a semana, que é o que a gente vai ter lá no aplicativo para ele selecionar aqui o nível dele. Legal? Level e eu coloquei aqui na frente, no prompt para melhorar. A gente pode deixar mais estrito. E ignore outro parâmetro que não seja passado, que não seja os passados, beleza? Retorne em JSON com as respectivas propriedades. Então eu estou falando aqui pro prompt que eu quero já esses dados aqui que ele vai gerar e ele vai me retornar em JSON em algumas propriedades que eu quero. Então eu falei, olha, propriedade de nome com o nome da pessoa, propriedade de sexo com o sexo, propriedade de idade, propriedade de altura, propriedade de peso, propriedade de objetivo com o objetivo atual, propriedade de refeições, com um array contendo dentro cada objeto sendo uma refeição da dieta e dentro de cada refeição a propriedade horário com o horário da refeição, propriedade nome com o nome e a propriedade alimento com um array contendo os alimentos dessa refeição. E coloquei também, ó, e pode incluir uma propriedade como suplementos contendo array com a sugestão de suplemento que é indicado para o, aqui era sexo, né? Para o sexo dessa pessoa e objetivo dela e não retorne nenhuma observação além das passadas no prompt, retorne em JSON e nenhuma propriedade pode ter acento, tá? Então eu coloquei isso porque senão às vezes ele devolve o nome de uma propriedade com acento aí, já era. Então, esse é o nosso prompt aqui, fechou? Agora ele vai fazer e vai devolver pra gente e a gente vai acessar de novo. Vamos testar? Salvei. Agora, vamos lá de novo, aqui na nossa rota. Agora ele vai pegar os dados que a gente tá mandando. Então, Matheus com 28, masculino 1.80, altura aqui, o peso 74, hipertrofia, e aí atividade física, vou colocar aqui só levemente de 1 a 3 dias na semana, vou colocar aqui o level, né? Vou dar aqui um send, vamos ver, e show de bola, olha que sensacional, ele devolveu pra gente em JSON, né? Então ele devolve aqui em JSON, se a gente copiar isso aqui, tá tudo em JSON, né? Então a gente não vai conseguir
visualizar direito, mas ele devolveu aqui, ó, um JSON, nome, Matheus, sexo, tá tudo aqui certinho. Se a gente conseguir aqui, ó, café da manhã, alimento, duas fatias de pão integral, ovos mexidos. Então, a gente já está recebendo o nosso JSON aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? É converter dessa forma que ele mandou um JSON, mas dentro de uma string, tá vendo? Porque ele pensa que a gente está lá dentro do ChatGPT da vida, né? Então, a gente vai ter que pegar e destrinchar isso aqui e devolver um JSON formatadinho para o front-end, para a gente consumir num site ou num aplicativo. Então, eu vou copiar, ó, copia de vocês, ó, tá vendo que ele tem essas aspinhas deitadas aqui, ó? Então, copia nessas 3 aspinhas deitadas até o final das 3 aqui, ó. Copiei elas aqui. E agora, vamos lá nas nossas rotas. Vamos primeiro testar aqui na nossa rota de teste. Por quê? Para a gente não ficar gastando requisição gratuita, tá? Então, vamos testar aqui como que a gente pode fazer essa parte de quebrar e destrinchar esse cara. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui um let, chamar de response text. Vou colocar aqui, ó, aspas duplas. E eu vou colocar Ctrl V aqui. Então, ó, é toda a resposta que ele me devolve, exatamente igual, tá? Eu recebo na variável aqui pra gente, então, aprender como que a gente pode formatar. Então, vou dar aqui um try e um catch. Então, caso dê erro aqui, a gente vai dar um console.log nesse erro aqui. E dentro do try, então, a gente vai tentar extrair esses caras. Então, para isso, a gente pode extrair usando o regex. Então, vou colocar aqui, ó, extrair o JSON, tá? Só pra gente ter let JSON string igual a response text.replace. E aí eu quero fazer aqui um nosso regexinho legal. Então, abre aqui o nosso barrinha, coloco aqui, ó, para extrair nossas 3 aspas deitadas que ele tem aqui no início, tá? Barra aqui invertida, W, asterístico aqui, já a gente vai entender o que é cada coisa. Barrinha invertida de novo, tá? E aí N, barra normal aqui, tá? G, vírgula, e aí coloco aqui o nosso string aqui, beleza? Depois disso a gente vai fazer um pouquinho parecido, ponto replace. A gente vai ter a nossa barrinha invertida com a nossa barrinha N, tá? Coloco aqui as nossas 3 aspinhas deitadas, barra invertida G, vírgula, e aqui o nosso aspas aqui, que é a nossa string. E aí, então, eu quero juntar tudo. Então, ponto trim, para tirar os espaços entre eles aí. Então, a gente tira os espaços antes e depois. Beleza? Que é esse cara aqui, né? Que parece uma loucura. Então, a gente está usando o replace para a gente remover o markdown. Porque ele devolve em markdown essas aspinhas deitadas. O que é um markdown, Matheus? Quando a gente está escrevendo alguma coisa, ó, coloco 3 aspinhas deitadas, quando é um markdown, tá vendo que ele cria um bloco de código? Então ele acha que a gente está num bloco de código, só que a gente não está. Então, no caso, eu não tenho esse bloco de código. Então, estou removendo esse markdown aqui, ó, bloco de código antes e bloco de código no final e juntando tudo aqui. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora. E esse nosso barra G é um modificador global que ele indica, né? Então, que a gente vai ter uma substituição global, ou seja, vai ocorrer em todas as strings isso aqui. E o nosso barra N seguido dessas 3 aspinhas aqui, ele significa, então, que ele indica aqui o final de um bloco de código. Vamos testar como que isso vai devolver para a gente poder entender também melhor? Então, a gente recebe todo esse replace, então a gente tira o markdown, a gente pega todos esses barra N's que ele dá pra gente aqui, que é uma quebra de linha para baixo, e ele já tá devolvendo através de propriedade, tá vendo? O peso e a propriedade, então ele já tá devolvendo, a gente tá removendo isso, então, olhando onde que a gente tem um barra N e aplicando uma quebra de linha, então agora a gente pode devolver aqui pra gente testar. Então, vou dar aqui um return reply.send JSON string aqui pra gente poder testar isso aqui. Ou, igual a gente tá fazendo, né? Abro, fecho chaves, data, JSON string aqui. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora? Então, vamos testar aqui agora a nossa string. A gente criou na nossa rota de teste, né? Então, vou salvar. Vamos duplicar essa nossa rota aqui, ó. Vamos dar aqui um duplicate. Aqui a cópia, né? A cópia barra teste. A gente não precisa aqui desse cara. Ela é do tipo, a nossa rota de teste, ela é do tipo get. E a gente pode testar aqui, ó. Dá um send, e olha só, ele está devolvendo dentro da propriedade data, ele está já devolvendo um objeto, mas por que ele não formatou? Porque a gente está pegando aqui e dando um replace, ou seja, só removendo os itens, mas não devolvemos ainda como não convertemos essa string que ele devolve como um texto em um JSON, em um objeto. Então, para fazer isso, a gente vai pegar aqui, ó, let, vou chamar aqui JSON object, igual a JSON.parse, então a gente vai converter essa nossa JSON string para um parse, então a gente vai dar um parse converter para um objeto. Um JSON aqui. Então agora, ó, a gente devolve esse nosso JSON object. Ele vai fazer a conversão dessa string, devolve pra gente nessa variável e a gente retorna essa variável. Então vou salvar isso aqui agora e vamos lá testar. Vamos aqui na nossa rota de create, né? Que é o barra teste aqui, na verdade. Vamos dar aqui um send. E agora sim, ó, olha que legal. Agora ele devolve certinho pra gente. Propriedade data, confere aí, tá? Propriedade data, propriedade nome, propriedade sexo, idade, altura,
peso, objetivo, refeições. Olha que legal. Refeição ele devolve uma array. Olha que sensacional. Devolve uma array aqui, ó. Cada objeto tem um horário, um nome, um alimento, e no alimento é um array aqui, ó, com os alimentos. Olha que sensacional. E também aqui, ó, outro objeto. Então ele devolve todos aqui, então vou abrir todas aqui, né? Fica mais fácil. Vamos abrir todas aqui pra gente ver, ó. Então a gente tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, lanche da tarde, jantar, lanche antes de dormir, então legal. E ele devolve aquilo que a gente pediu, ó, suplementos com uma rede de suplementos indicado para essa pessoa aqui nesse caso, tá? Então isso é muito legal. Então a gente já tá agora fazendo aí, recebendo e retornando. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos voltar lá para nossa rota. Agora que a gente aprendeu, a gente fez isso aqui, só que aqui era uma rota de teste, né, pra gente não ficar gastando requisição. Vamos aplicar lá na nossa rota original. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, esses dois, que é o nosso replace e o JSON parse. Então vamos fechar isso aqui agora. Vamos lá no nosso serviço e é aqui que a gente precisa aplicar, né? Porque é aqui que a gente devolve o da nossa API real. Então, depois do console aqui, ó, dentro do nosso if, antes do return, a gente vai fazer isso, ó. Então, vamos só dar um tabzão legal aqui. Deixa eu dar um shift tab aqui. JSON string, ao invés do nosso response text, a gente vai ter o nosso JSON text aqui, ó. JSON text, ele vai dar o replace, depois a gente vai receber aqui o nosso JSON string, a gente vai fazer o parse para converter num objeto, e agora a gente devolve dentro do data esse JSON object, beleza? Então agora, vamos salvar isso aqui, e agora a gente pode testar a nossa rota real. Então aqui a gente deixou duas rotas, tá? Por quê? Pra gente não ficar gastando requisição desnecessária depois quando estiver testando o aplicativo. Então a gente deixamos aqui no nosso, deixa eu só salvar aqui, do Thunder Client, uma rota chamada /teste, que quando a gente dá aqui, ó, ele vai sempre devolver isso aqui fixo, né, que é uma rota de teste que não bate na API, e a gente tem uma rota chamada /create, que de fato pega os dados que você me mandar e consulta lá na nossa IA do Gemini e devolve real, né? Então agora, ó, vou dar um send pra gente testar isso aqui agora. Vamos lá, vai processando, ele demora um pouquinho, né, porque ele comunica lá e devolveu pra gente, ó, um 200. Devolveu todos os dados agora reais, né? Olha que legal. Vamos mudar aqui, ó. Sexo, por exemplo, feminino. Vou colocar aqui a fulana, é o nome dela. Ela tem 23 anos. O objetivo dela é emagrecer. E aí eu vou colocar aqui levemente o peso dela. Vou colocar o mesmo peso, mesma altura, beleza. Vou dar um send aqui pra gente testar. Vamos lá, vai processar. E olha que legal, ele mudou aqui, né, o retorno agora. Olha lá, ele devolveu os dados. Ele devolveu aqui, ó, café da manhã, fatia de pão integral, uma colher de sopa de queijo aqui, beleza. Devolveu aqui também um lanche da manhã, um iogurte, uma xícara de fruta vermelha. Devolveu aqui mais um alimento do almoço, ó. Já mudou aqui para integral algumas coisas. Então, legal demais. Ó, mudou aqui o suplemento, né, a dica. Então, sensacional. Agora ele já está devolvendo para a gente com base nos dados aqui. Agora, então, a gente pode partir para o nosso aplicativo. Então, a gente criou o nosso back-end, criando o nosso API com o Node.js, comunicando com o Gemini aí, e agora falta o nosso aplicativo. Então, para isso, ó, agora a gente pode começar a criar aí o nosso aplicativo usando o Expo. Nessa aula aqui, a gente vai ter duas aulas, né? Essa criando a API e a aula criando aí o aplicativo final, né? Então, agora então a gente pode partir para o nosso aplicativo para criar a parte mobile, né? Criar o nosso aplicativo e consumir aí a nossa API que a gente desenvolveu. Então, para isso, a gente vai fazer na nossa segunda aula, que é criando focado na parte mobile, né? Usando a nossa API que a gente criou. Então a gente fez a parte do back-end, que era criar a nossa API com o Node, consumir aí o Gemini AI, com retornar os dados aí da forma que a gente queria, o prompt que a gente viu que a gente pode manipular o prompt e pedir a forma de retorno também, que ficou sensacional. Então agora, antes de você ir para a segunda aula, posto aí, marca a gente lá no Instagram, @sujeitoprogramador. Quero ver você lá no Stories fazendo esse projeto aí. E lembrando, né, recado importante. Se você quer aprender desde o zero a desenvolver aplicativos, sites, sair desde o zero, pronto para o mercado aí, criando projetos profissionais, o link tá aqui embaixo e aproveita, porque as vagas são limitadas para a gente atender todo mundo, para eu dar um suporte, porque você não entra só num curso para só fazer mais um tutorial, mais um curso, não, é para você realmente aprender e sair pronto para o mercado, ter acesso à comunidade, todas as aulas de vaga, de freelance. Então, você quer realmente aprender a desenvolver aplicativo, site, sistemas web, passo a passo, e sair pronto para o mercado, o link tá aqui embaixo. Então, te vejo na próxima aula, se inscreve aqui no canal para você não perder e posta lá como é que tá o seu projeto. Então, te vejo aí na próxima aula.